quando a pessoa coloca um plano para aprender uma profissão, ou seja, ser um autônomo, às vezes ele joga para janeiro. Não, em janeiro eu vou começar. Em janeiro eu vou fazer tal coisa. Em janeiro eu vou começar a dedicar a estudar os vídeos do André do Domínio da Chama. Só em janeiro, porque não tem tempo. O meu tempo é corrido. Você já pensou se você tivesse começado em janeiro realmente aquele seu objetivo? Se você em janeiro tivesse começado, já tem 6 meses. Já pensou se dentro de 6 meses você tivesse tirado tempo, que seja uma manhã inteira, ou às vezes no final de semana, ou um dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia? Como que você estaria hoje? Dentro de 6 meses que já passou, o que você estaria fazendo hoje? Será que você não teria já poupado mais, diminuído com álcool, né? Começado a ler um livro, já, ou vários livros, né? Ou às vezes você tivesse começado aquela dieta, já tinha alcançado os seus objetivos, que era diminuir, sabe lá quantos quilos, ou a metade do seu objetivo, né? Porque às vezes a gente só começa e não conclui, e não dá sequência no que a gente quer. Então às vezes se você tivesse começado em janeiro e desse sequência até hoje, já tem 6 meses, você talvez estaria já bem adiante. A pessoa às vezes começa e para, começa e para. Eu falo porque eu já fiz várias vezes, cara. Quantas vezes eu peguei um livro para ler e desisti? E se eu te falar que eu ainda até hoje eu procrastino para ler livros, porque tudo bem que a minha vida hoje está mais corrida, né? Depois que eu estou fazendo esses vídeos, eu estudo à noite, todos os dias de noite estou estudando, final de semana estou estudando, e durante o dia eu tenho que trabalhar, atender os clientes, né? Ficar aqui na loja para ajudar os funcionários. Uma hora ou outra que eu vou lá para casa para dar uma descansada e estudar mais, mas eu tiro tempo para aprender mais, a ler mais. E você sabia que 2020 foi o ano que começou a pandemia, foi o ano que nós mais trabalhamos e o ano que eu mais li livros. Parece que quanto mais a gente tem ocupação, mais a gente tem mais tempo. Às vezes a gente fala que não tem tempo, mas é porque nós temos tempo para televisão, para ver uma novela, né? Tem tempo para ver um filme, tempo para ficar assistindo uma série, tempo para ficar no WhatsApp, fofocando, falando coisas que às vezes não deve, mas um objetivo que nós estamos traçando há anos, a gente não consegue colocar ele em prática, não consegue desenvolver ele, às vezes fica 1 ano, 2 anos, 5 anos e não consegue. Você sabia que eu pratico Muay Thai tem mais de 25 anos? Só em planos. É uma vergonha, né? Eu gosto desse exercício, dessa arte, mas eu nunca tirei tempo para ir. É relaxo, é falta de vergonha na cara que o André tem de ir. Uma que eu fico inventando desculpa que à noite estou cansado. Pela manhã o professor não tem uma turma, né? Ele falou que pela manhã tem que ter uma turma no mínimo de 7 pessoas a 10 pessoas. E não tem, só tem eu. Teve um ano nós conseguimos 3 pessoas, mas não dava, né? Só é à noite, só é à noite. À noite eu me sinto um pouco cansado, mas se você quiser colocar isso como prioridade, você vai sim conseguir. Eu é porque eu não coloquei como prioridade, mas eu já estou sentindo que estou precisando de fazer mais exercício. Só a minha bicicleta está pouco. Às vezes eu pedalo, já tem mais de 30 dias que não pedalo. Olha só, o tanto que eu estou relaxado, né? Eu gosto de praticar o pedal e já tem mais de 30 dias que não pedalo. Nunca a bicicleta deu um probleminha aqui e não levei ainda para consertar. Eu gosto de pedalar pela manhã e nos domingos, às vezes final de semana, assim, tipo pela manhã também ou à tardezinha. Eu gosto mais pela manhã, porque amanhã você tem mais energia, parece que eu gosto, né, de fazer atividade física pela manhã. Então, as pessoas às vezes ficam procrastinando, igual eu estou procrastinando há 25 anos querendo fazer Muay Thai e nunca fui me matricular. Eu fiz academia por um período, parei, e o exercício que eu faço é em casa. Bastante tempo, uma vez eu fiquei correndo por uns 3 ou foi 4 meses, quase todo dia eu corria pela manhã. Aí deu problema na coluna, tive que parar. E o médico pediu para me fazer natação. Pilates também nunca fui, falou para me fazer o Pilates, que o Pilates é bom também para a coluna, mas não fui também. E a natação, eu estava praticando natação, aí eu parei e a bicicleta também estava fazendo bicicleta, todo dia eu fazia. Às vezes faltava um dia ou outro, parei. É só falta de organizar o tempo. Tempo é eu que organizo, tempo é você que organiza. Não é o meu colega que vai organizar o tempo para mim não, quem organiza sou eu. Se eu deixar passar o tempo, ficar perdendo tempo em televisão, em filme, em novelas, cara, tem gente que fica acompanhando novela durante quase 1 ano, 6 meses, né, série, durante 3 meses série,
Eu assisti uma série, foi uns 3 meses, mais ou menos aí, uma série, e não era assim o dia todo que eu assistia, né? A hora que eu saía do trabalho, ia para casa, deitava na rede, ficava lá 1 hora, 2 horas assistindo essa série. Às vezes não ia todas as noites assistindo, mas toda semana assistia essa série. Cara, isso é uma vergonha. Depois que eu comecei a criar vergonha na cara, eu parei de assistir coisas que não têm futuro, que vai atrapalhar o meu futuro. E aí eu comecei a estudar mais, a pesquisar mais, a meditar mais, a orar mais, a ler mais. Igual eu falei, 2020 foi o ano que nós mais trabalhamos, mais faturamos dinheiro, no ano da pandemia. E foi o ano que eu mais li livros, tirei mais tempo para ler livros. 2020 foi por causa da pandemia, todo mundo estava com R$600 no bolso, né? Todo mundo, a maioria estava com 600 no bolso, então eu estava caçando um jeito de gastar. E eu estava aqui para oferecer meu produto. Onde nós vendemos churrasqueira. Cara, a churrasqueira que nós não vendemos no Natal de 2019 para 2020, vendemos tudo quando começou a pandemia. Em março começou a pandemia aqui, né? 19 de março começou a pandemia. Antes de acabar o mês de março, as churrasqueiras nossas acabaram todas. Quando foi em abril, de 20 de abril mais ou menos, não tinha mais nenhuma churrasqueira, fogão para campo, acabaram todas. Se tivesse mais aqui, tinha vendido todas. Mas eu liguei pro caminhão, né, pro rapaz traseiro, que mora em São Paulo, que é o nosso vendedor, e ele disse que não podia sair porque o caminhão estava preso lá, preso assim, né, no estado, né, ele podia circular dentro do estado, mas não poderia sair, pegar a fronteira e sair fora do estado de São Paulo, porque poderia ser multado, né? Aí ele só conseguiu ser liberado só em junho, julho, mais ou menos, assim, que foi começar a trazer churrasqueira para nós. Ele já estava acabando um período bom de vender fogão, vender churrasqueira, que é o período deles acamparem aqui na nossa região. O pessoal tem o costume de acampar mês de junho, julho, agosto, que vai pescar, né, acampar. E aí já estava passando esse período, aí vendeu, mas foi pouco, né? Aí quando chegou o Natal de novo, 2020, vendemos bastante churrasqueira de novo. Foi um ano muito bom para nós faturar dinheiro esse ano 2020. Então às vezes as pessoas pensavam que a pandemia poderia ser ruim, para o nosso segmento foi ótimo, faturamos bem. Alguns segmentos realmente foi, né, fraco, né? Aqui na nossa cidade mesmo teve empresa que fechou as portas, ficaram 3 meses fechados, outros 100 dias fechados, muito tempo mesmo. E nós aqui só fiquei uma semana porque eu pensei que nós poderíamos ser multados, mas se eu tivesse aberto a semana quando começou a pandemia, tinha ganhado dinheiro normalmente também. Eu dispensei os funcionários, uns foram para a roça, outros viajaram, né? Ficamos uma semana fechados, sem funcionário. E eu e o meu gerente ficamos atendendo aqui escondido com medo de tomar multa, mas não teve multa, porque o nosso segmento pode vender, que é a área de ferragens, ferramentas, né? Era essencial. E o fogão atendia aqui nos fundos, né? Com medo, né? Mas não dava nada também. Então, às vezes as pessoas pensam que não tem tempo. Veja bem, o ano que eu mais trabalhei, o ano que eu mais faturei dinheiro foi o ano 2020, foi o ano que eu mais li livros, o ano que eu mais tirei tempo para praticar atividade física, e isso foi gostoso. Aí começou 2021, que começou a diminuir mais o atendimento, né? Eu comecei a procrastinar de novo. 2020 eu li 9 livros, 2021, se eu não me engano, foi 5 livros, e esse ano eu li 1 livro e comecei esse livro aqui, ainda não terminei ele ainda. Tudo bem que meu tempo está pouco, né? A Bíblia de Vendas, esse livro eu quero terminar ele esse ano. Vou terminar ele e aí vou comentar esse livro. Esse livro é top demais. Comecei a ler ele e ele é gostoso de ler. Eu quero compartilhar com vocês esse livro. Então, cara, se você às vezes está falando que não tem tempo, tempo nós temos sim. É nós que não damos prioridades a alguns dos nossos desejos, alguns dos nossos vontades. Às vezes a pessoa quer aprender uma profissão, tem vontade de aumentar o faturamento, mas ele fica procrastinando, jogando para o mês que vem, outro mês, para janeiro, né? E aí vai passando, às vezes começa janeiro e ele só dá início. Cara, vou te dar um conselho. Se você tem esse hábito de procrastinar, uma das coisas a nos ajudar a ter mais vontade de começar as coisas, não parar, é começar a atividade física. Isso sim é muito bom, que ajuda mais a você ter ânimo, ter mais vontade. Nosso corpo é um corpo que foi feito para movimentar. Às vezes nós pensamos que trabalhamos muito e já é o suficiente para ajudar na atividade física. Não é.
aqui mesmo, por exemplo, eu trabalho, às vezes a gente caminha muito para lá e para cá, vou lá no fundo ensinar algum colaborador, vou aqui na frente para atender o cliente, então eu caminho bastante aqui, ó. E eu um dia conversando com o médico, falei sobre isso, ele falou que não é atividade física, você pode caminhar 10 km durante o dia do seu trabalho, não é suficiente para você ter atividade física. O certo é você ter, por exemplo, uma caminhada contínua, nunca parar.